Bom dia. Hoje vamos fazer nossa apresentação dos principais temas abordados nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro Primavera Silenciosa. É um trabalho da disciplina Educação Ambiental da professora Camila de Alencar. Nosso grupo é formado por Daiane, Edivan, Maria Clara e Rômulo. Bom, fazendo um breve resumo sobre o capítulo Uma Fábula para Amanhã, nele é falado da terra do ontem e ainda do hoje, para o restante dos humanos que sobrarem no mundo que está por vir. Nesse novo mundo que nos espera, a terra do passado será uma certa história de ninar para gerações futuras. A biodiversidade de outrora sobreviverá na narrativa dos que tiveram a oportunidade de viver na terra do antes. E a geração futura, ao ouvir essas histórias, se dará conta do quanto seus pais foram egoístas e não pensaram no futuro. Esse capítulo também nos faz lembrar o conceito de sustentabilidade, proferido pela primeira vez em 1987, no qual o desenvolvimento sustentável apareceu como sendo aquele que atenderia às necessidades do ser humano em um presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras também desfrutarem dos bens naturais de quais as gerações atuais desfrutam. A biodiversidade pode ser definida como a riqueza de espécies de um ecossistema. Esse conceito relaciona-se com o número de espécies de um local, mas também com a variação entre organismos da mesma espécie e sua abundância. Utilizado como sinônimo de diversidade biológica, o conceito de biodiversidade é essencial na ecologia e utilizado desde a década de 1980. Atualmente ouvimos falar muito da biodiversidade, principalmente da sua perda. Com o aumento das cidades e da atividade humana, muitos ambientes são destruídos e as mudanças climáticas tornam-se uma realidade cada vez mais inevitável. Com isso, temos uma redução da biodiversidade, que desencadeia prejuízo para o meio ambiente e até mesmo para a economia. A ação do homem impacta negativamente os outros seres vivos, provocando extinções e perda de habitat. Dentre as principais ameaças atuais à biodiversidade, podemos citar a poluição, a expansão urbana, a expansão da agricultura e pecuária, as mudanças climáticas, o consumismo e outras coisas mais. É de extrema importância preservar a biodiversidade. Todas as espécies existentes no mundo têm um certo peso, uma certa importância, que garantem o equilíbrio dos ecossistemas. Uma só espécie, quando extinta de um local, causa enormes impactos naquele ecossistema. A biodiversidade apresenta também importância econômica. Os seres vivos são importantes matéria-prima na fabricação de alimentos, medicamentos, cosméticos, vestimentas e até a habitação. Preservar é garantir que esses recursos não faltem no futuro e que o meio ambiente permaneça em equilíbrio. Já a sustentabilidade é um conceito relacionado à vida em vários âmbitos, é algo sistêmico. Está em jogo a continuidade da sociedade humana, suas atividades econômicas, seus aspectos culturais, sociais e ambientais. O conceito de desenvolvimento sustentável propõe um novo modo de vida. É uma nova maneira de configurar a vida humana, buscando que as sociedades possam satisfazer necessidades e expressar seu potencial. Alguns exemplos de ações sustentáveis são deter o desmatamento, plantar novas árvores ou reflorestar áreas desmatadas, conservar os rios e demais cursos d'água, adotar medidas para diminuir a necessidade de novos recursos naturais, não poluir o ar, entre outras medidas. Assim, para que uma sociedade sustentável exista de verdade, é necessária a ação de todos, tanto do governo na elaboração de leis rígidas para o meio ambiente e com fiscalização correta, quanto das instituições para conservar os recursos naturais. Além disso, todos nós também temos essa missão. Dessa forma, devemos plantar árvores, economizar água, diminuir o consumismo exagerado, produzir menos lixos, reciclar e assim por diante. Bom dia, meu nome é Daiane. Eu vou apresentar o capítulo 2 do livro Primavera Silenciosa. O capítulo 2 fala sobre a obrigação de suportar. A humanidade tem uma capacidade muito grande de fazer alterações na natureza, começando pela contaminações de rios, mares, do ar e da terra por substâncias químicas. Vou falar sobre as substâncias químicas que são usadas em lavouras, em fazendas, jardins, em florestas, em residências. As substâncias químicas usadas em lavouras são as pesticidas, que é para matar os insetos e plantas, como ervas daninhas, por exemplo, que vão prejudicar a plantação. E com isso, essas substâncias químicas, além de prejudicar o meio ambiente, porque vai ficar no ar,
Também vai prejudicar o ser humano, que vai consumir alimentos com agrotóxico bastante forte. Estes pesticidas, eles alteram a cadeia alimentar e reprodutiva da fauna e da flora de um ecossistema todo, que vai levar à extinção de outros seres vivos, e além de matar insetos ruins, também vai matar insetos bons, vai matar pássaros, que aí vai em busca de alimento, porque foi tirado o alimento dele, que era a natureza, e aí vai buscar nessas lavouras e eles acabam morrendo por causa desse pesticida. Reações alérgicas pelos esses pesticidas ter substâncias bastante fortes, que podem ser, são perigosas e podem ser até letais, podem causar alergias, porque muitas pessoas têm alergias e muitos não sabem o que deu origem a alergias, e provavelmente pode ter sido os agrotóxicos. E com tudo isso, com as substâncias químicas que eu citei aqui, que são usadas nas lavouras e em casa são aqueles aerosóis para matar baratas, pernilongos, ele fica no ar, e algumas pessoas, quando respiram esse ar, começam a tossir, a sentir coceira na garganta por conter produtos químicos que vão causar alergias. E por fim, a gente acaba sendo obrigado a aceitar e a conviver, e vamos pagar, já estamos pagando caro, vamos pagar mais caro ainda por essas substâncias químicas jogadas na natureza, porque o homem conseguiu alterar em grande significância a natureza, que é o ar, a terra, os rios e os mares, porque eles já estão contaminados com essas substâncias químicas que o homem vem produzindo e vem usando sem limitações. São produtos químicos muito fortes, perigosos e letais. E aí ele mesmo está fazendo um meio de prejudicar o meio ambiente e está se prejudicando junto, porque é obrigado a conviver num ambiente só em que as substâncias químicas estão ali, no ar, na água e na terra. E com tudo isso que foi dito sobre as substâncias químicas, nos cabe a refletir sobre as ações que os humanos estão fazendo com a natureza, que além de prejudicar a natureza, está prejudicando a si próprio. Bom dia, me chamo Maria Clara e vou apresentar o capítulo 3 do livro Primavera Silenciosa, que fala sobre o Elixires da Morte. No capítulo Elixires da Morte, a autora apresenta de forma bastante elucidativa o preço da manipulação do conhecimento químico para a produção dos pesticidas e outros elementos que contaminaram as nossas comidas e eliminaram os polinizadores da vida. As referidas substâncias entraram não somente nos corpos dos seres humanos, mas de toda a cadeia da vida. Pesticidas são produtos químicos utilizados para controlar e combater as pragas, nas áreas destinadas à agricultura, na pecuária, em domicílios, como também nos programas de saúde pública. Porém, um dos maiores desafios na agricultura é garantir alimento em qualidade, adequada para uma população em plena expansão sem provocar impactos ambientais. Há diferentes tipos de pesticidas para cada situação específica. Entre eles estão os algicidas, usados para matar e retardar o crescimento das algas. Os antimicrobianos, que servem para matar micro-organismos. Os inseticidas, que são usados para matar insetos. As próprias pesticidas, que servem para controlar as pragas. Elas podem ser de origem natural ou não. Porém, foi-se o tempo em que uma bela salada era receita de preservação de saúde, pois os pesticidas trazem muitos malefícios.
O governo alertou, com base nos resultados de estudos da Anvisa, que alguns alimentos comuns na mesa dos brasileiros, como pimentão, cenoura, morango e uva, apresentam alto índices de resíduos de agrotóxico. Os resíduos de agrotóxicos permanecem nos alimentos e fazem muito mal à saúde. Sujam o ar, infiltram-se nos lençóis freáticos e levados pela chuva para os rios, poluem a água que bebemos. Também contaminam a carne dos animais que se alimentam de vegetais com agrotóxicos ou moram em águas poluídas. O glifosato, por exemplo, é um herbicida que pode causar intoxicação humana. Ele está entre os 10 agrotóxicos mais consumidos no Brasil e é atribuído principalmente às safras transgênicas, como soja, milho e canola. Muitos inseticidas podem intoxicar abelhas e borboletas, importantes polinizadores, que ajudam as plantas a se reproduzirem. Os pesticidas neonicotinoides ou neônicos, por exemplo, são comumente utilizados em plantações e têm sido apontados por pesquisadores como um dos principais contribuintes para o declínio da população de abelhas. Para uma boa higienização dos alimentos, primeiramente temos que retirar todos os fragmentos e restos de sujeira em água corrente. Em seguida, dissolver 1 colher de bicarbonato de sódio em 1 litro de água e deixar as frutas e verduras na solução por cerca de 15 minutos. Após isso, enxaguar e preparar uma solução de 1/4 de copo de limão, 1/4 de vinagre branco e 1/4 de copo de água. Por fim, borrifar nos alimentos e deixar por 5 minutos e enxaguar novamente. Por fim, além de higienizar corretamente os alimentos, também é importante aumentar a ingestão de orgânicos, que são alimentos cultivados de forma livre de agrotóxicos. Aumenta a ingestão de vegetais, mesmo que não sejam orgânicos, e reduzir os produtos de origem animal. Bom dia, eu sou Edifan e no capítulo 4 iremos falar sobre águas de superfícies e mares subterrâneos. Introdução. De todos os nossos recursos, a água tornou-se o mais precioso. A maior parte da superfície do globo é coberta pelos seus mares envolventes. Contudo, em meio a esta abundância, encontramos-nos necessitados. Por via de um estranho paradoxo, a maior parte da abundante água da terra não é usável para a agricultura, para a indústria, nem para o consumo humano, em consequência da sua pesada carga de sais marítimos. Assim, a maior parte da população do mundo ou experimenta escassezes críticas de água ou é por elas ameaçada. Águas superficiais. A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos em lixões e aterros e também lançamentos de efluentes industriais, agrícolas, comerciais e esgotos domésticos tem comprometido a qualidade das águas superficiais ao passar do tempo. Dito isto, as principais fontes potenciais de contaminação das águas superficiais são poluição biológica, que ocorre quando os corpos de água possuem micro-organismos patogênicos tais como bactérias, vírus, vermes e protozoários, oriundos principalmente de esgotos domésticos e de indústrias. Poluição térmica, que ocorre quando são lançados nos recursos hídricos grandes quantidades de águas aquecidas que foram usadas, por exemplo, em indústrias para aquecer caldeiras e também as águas usadas em usinas. Poluição química ocorre por produtos químicos nocivos e indesejáveis, sendo essa a mais problemática de todas as poluições das águas. Entre os principais poluentes químicos estão os fertilizantes agrícolas. Poluição sedimentar das águas ocorre quando há acúmulo de partículas em suspensões, tais como o solo, e de produtos insolúveis, inorgânicos e orgânicos. E por último, poluição radioativa das águas, que ocorre por meio de resíduos radioativos lançados no ar e no solo por experiências nucleares, lixos atômicos gerados em usinas nucleares e em hospitais. Águas subterrâneas.
Historicamente, na civilização humana, o solo tem sido utilizado para a disposição dos resíduos gerados nas atividades cotidianas, tendo uma certa capacidade de atenuar e depurar a maior parte dos resíduos. Entretanto, a sociedade tem se tornado de tal forma complexa que a quantidade e a composição dos resíduos efluentes gerados foram alterando em ordem de grandeza nas últimas décadas, sendo que a capacidade do solo em reter os poluentes tem sido ultrapassada. E assim, apesar de serem mais protegidas que as águas superficiais, as águas subterrâneas podem ser poluídas ou contaminadas quando os poluentes atravessam a porção não saturada do solo. E as principais fontes potenciais de contaminação das águas subterrâneas é pelos aterros mal operados, como foi dito, pelos lixões, como eu falei agora há pouco, manuseio e descarte de matéria-prima e indústrias químicas. Consequências de águas contaminadas. A poluição descartada nos rios causa um processo de aumento de matéria orgânica existente na água, o que em excesso prejudica o desenvolvimento natural das plantas. Isto ocorre porque a água fica mais turva, atrapalhando o processo de fotossíntese e também o desenvolvimento dos animais. Além do meio ambiente, a saúde das pessoas também é diretamente prejudicada, né, devido à poluição dos rios. Quando o esgoto é lançado de modo direto sobre a água, os rios se tornam um redutor de doenças, como por exemplo gastrointestinais e hepatites. E no caso de descarte de metais pesados, os problemas são bastante graves. Os metais se acumulam no organismo e pode causar problemas no sistema nervoso, mutações genéticas e câncer de vários tipos. E isso pode acontecer tanto em pessoas como nos animais. Um estudo realizado no Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos advertiu que é muito perigoso as probabilidades de surto de câncer decorrente do consumo de água potável contaminada aumentará consideravelmente dentro de um futuro próximo. Controle e tratamento. Muitos governos possuem leis estritas que ajudam a amenizar a poluição da água. Normalmente, elas são voltadas para indústrias, hospitais e áreas de comércio que controlam como despejar, tratar e monitorar os efluentes desses locais. Porém, o controle desses problemas ainda é muito pequeno. Dessa forma, a gente finaliza o nosso seminário e obrigado e não se esqueça, quem ama preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a vida.